Salve, salve galeras, beleza? Eu sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física, e eu quero trazer aqui para você a famosa primeira lei de Ohm. Eu separei isso aqui, né? Leis de Ohm, vou fazer o vídeo 1, esse, e o vídeo 2 para te falar da segunda lei de Ohm, tá bom? Então, fica sempre aqui com a gente no canal, se inscreve, ativa as notificações, deixa aí seus comentários, porque você vai ficar acompanhando essas aulas aí para entender melhor esse processo, legal? Então vamos lá? Vamos lá então a primeira lei de Ohm. Antes de eu falar o que é essa primeira lei de Ohm, eu tenho que te contar primeiro o que é uma grandeza chamada de resistência elétrica. Bom, pressupõe-se que você saiba o que é uma corrente elétrica. Professor, não lembro o que é uma corrente elétrica. Corrente elétrica é um movimento ordenado de portador de carga elétrica. Por exemplo, elétrons, que são elementos que portam cargas elétricas e eles se movimentam por dentro de um fio condutor. Se vários elétrons se movimentarem ordenadamente, todo mundo indo para o mesmo lado, eu vou dizer então que eu estou diante de uma corrente elétrica. Quando portadores de carga se movimentam ordenadamente, todo mundo indo para o mesmo lado, é uma corrente elétrica. Legal? Então vamos supor que eu tenho aqui um fio condutor, um fio desses de carregador de celular, um fio de carregador de notebook, não sei, cara, um fio. E esse fio, dentro dele, tá cheio de núcleozinho de átomo, ó, que eu tô representando por esses pontinhos pretinhos, tá bom? Mas dentro dele também tem vários e vários elétrons livres. Eu tô representando por um só. Quando a gente aplica uma diferença de potencial, não vamos complicar, quando a gente liga os extremos desse fio a uma pilha, a uma fonte de energia, aí o que acontece com esse portador de carga? Ele começa a se mover. Só que aqui dentro o movimento dele é cheio de irregularidades, é como se ele tivesse que desviar desses vários e vários núcleos de átomo que tem dentro do condutor. E isso é uma coisa natural que todo e qualquer condutor tem. Essa tal resistência elétrica. É isso que é resistência elétrica. É essa coisa natural que todo condutor tem. Tudo depende da forma geométrica do corpo. A gente vai falar disso no vídeo número 2. Deixa aí nos comentários se você quer esse vídeo número 2, né? Segunda lei de Ohm. Coloca aí, eu quero a segunda lei de Ohm. Beleza? E nós vamos também, né, falar que tem tudo a ver essa resistência elétrica com a natureza do material. Claro, né? Por exemplo, se esse fio condutor ele é feito de ouro, sim, existem fios de ouro, então ele vai ter uma resistência natural. Se eu tenho um fio de cobre, eu tenho uma resistência natural. Então, essa coisa natural que cada tipo de material oferece, né, a gente vai chamar no futuro de resistividade, é um dos fatores que tem a ver com a resistência elétrica. Beleza? Bom, então eu queria que você entendesse que isso é natural. Todo condutor tem. Pensa no melhor condutor que você conhece. Ah, não sei, ouro, latão, alumínio, chumbo, não faço a menor ideia. Pois é, eu tenho certeza que ele também tem resistência elétrica. Todo condutor tem, isso é natural. É importante você lembrar disso, hein? Mantenha isso em mente. Continua aqui comigo. Então essa resistência nós vamos chamar de R. A unidade de medida para resistência é Ohm, em homenagem ao cientista Ohm, que elaborou todo esse estudo aí, tá bom? Bom, daqui a pouco a gente fala mais da simbologia aqui na apresentação da equaçãozinha. Bom, continuo. Outro fator que figura nessa ideia que a gente vai apresentar é o U. U a gente vai chamar de DDP, diferença de potencial. Tensão, são os volts, a voltagem, né, como a gente chama por aí na prática. É a voltagem. E por último, na minha formulinha, vai figurar a letra I. O I representa a intensidade da corrente elétrica. Vamos chamar só de corrente elétrica. Legal? Bom, qual é a ideia da primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm é tentar te dizer uma coisa ou quais são as coisas que deixam uma corrente grande ou pequena. Então o Ohm, quando ele pensou nessa primeira lei, ele estava tentando responder uma pergunta. Qual era a pergunta, professor? Ele estava tentando falar bem assim, cara, vem cá, o que faz uma corrente ser grande? Ou o que faz uma corrente ser pequena? Aí ele descobriu resistência e volts. Pois é, agora ele quer saber como esses caras afetam a corrente matematicamente falando. E eis a resposta. A intensidade da corrente é diretamente afetada pela voltagem, pelos volts. Então, a intensidade da corrente é afetada diretamente pela DDP, que é medida em volt, e é
também afetada inversamente pela resistência, que é medida em ohm, símbolozinho, ferradura, letra grega ômega. Legal? Então, é assim que se obtém os amperes. Eu estou tentando te dizer que quanto maior a voltagem, maior é a tendência de corrente elétrica. Quanto maior a resistência, maior os ohms, menor é a tendência de corrente elétrica. É isso que a primeira lei de Ohm está falando pra gente. Legal? Agora, tem uma situação muito bacana na primeira lei de Ohm que você precisa saber, tá? Olha só que bacana, vem comigo. Queria que você imaginasse, então, uma pilha, fios. Vamos supor que esses fios sejam ideais. Fios ideais são aqueles fios que naturalmente não têm resistência elétrica. Óbvio que isso não existe na prática. Ideal quer dizer que está na ideia, não é real. Legal isso, né? Então, esses fios suponho que sejam ideais, mas a lâmpada não é. Lâmpada é um material que é feito de condutor. E todo condutor naturalmente tem resistência elétrica. Então, uma lâmpada tem resistência elétrica. Um ventilador tem resistência elétrica, seu celular tem resistência elétrica, uma pilha tem resistência elétrica. Resistência elétrica é uma coisa natural, todo condutor tem. Tudo que é feito de condutor tem resistência elétrica, inclusive a minha lâmpada. Vamos supor que a minha lâmpada tem resistência elétrica de 2 ohm e ela esteja ligada a uma pilha. Vamos supor que eu vou substituindo essa pilha. Hora de 10 volts, hora de 20 volts, hora de... A todo momento eu vou trocando a pilha. Bom, eu queria que você percebesse o seguinte, mantendo a resistência da lâmpada constante, presta atenção que isso é muito importante, mantendo a resistência da lâmpada constante, a gente sabe que vai ter uma corrente elétrica, os elétrons vão começar a se mover ordenadamente, passando pela lâmpada e tudo mais. Então vai ter uma corrente elétrica, tá ok, mas de quantos amperes? Vamos lá? Olha só, quando, ó, volt em função de ampere, hein? Fica atento, ó. Quando a minha corrente é 10 volts para a resistência 2, quantos amperes eu tenho de corrente passando? Espera aí, aplica na primeira lei de Ohm, 10 dividido por 2. 10 volts dividido por 2 ohm vai dar 10 por 2, 5. Legal? Então a minha corrente seria 5. Tá, ok. E se eu tivesse a minha voltagem em 20? Ok, 20 volts dividido pela resistência, não mudei, permanece constante, 20 dividido por 2, 10. E 30 por 2, 15. E 40 por 2, 20. E 50 por 2, 25. Legal? Você está percebendo uma coisa interessante? Uma coisa extremamente interessante que está acontecendo aqui. Mantendo a resistência constante... Mantendo matematicamente a resistência constante, legal? A gente acaba percebendo que o volts e I, os amperes, são diretamente proporcionais. É assim? Ué, professor, mas como assim são diretamente proporcionais? A razão entre eles sempre dá o mesmo número? Sempre vai dar o mesmo número? Uma constante de proporcionalidade, que é o próprio R? Além disso, dá para você perceber também, ó, olha o que aconteceu. A DDP era 10, aí eu dobrei, multipliquei por 2. O que aconteceu com a corrente, que era 5, também ficou dobrada. Nossa, eles têm comportamentos parecidos, né? Triplica um, o outro também triplica. Multiplica um por 5, o outro também fica multiplicado por 5 e assim por diante. Isso é o comportamento de quem é diretamente proporcional. Já era de se esperar, né? Eu vou te dizer por que agora. Bom, uma coisa que você tem que saber nesse momento é que todo material que mantém a resistência constante, a gente costuma chamar de material ômico. Condutor ômico, fio ômico, lâmpada ômica, resistor ômico. Todo mundo que mantém a resistência constante, a gente vai chamar de ômico. Na prática não existem materiais ômicos assim, né, ao longo de toda a sua vida. À medida que os materiais vão sendo utilizados, eles vão variando a sua resistência elétrica. Você vai entender por que no vídeo número 2 sobre esse tema lei de Ohm, tá bom? Mas enfim, supondo uma situação ideal ou um determinado intervalo de tempo, eu então estou agindo com materiais ômicos. Professor, o que é material ômico? Material que mantém a resistência constante. Se ele mantém a resistência constante, vale essa proporcionalidade? Vale.
E vale também esta observação. Olha só que legal. Você parou para observar junto comigo que, na verdade, se você olhar direitinho para a primeira lei de Ohm, olha que bacana, multiplicando cruzado, hein? Eu vou descobrir que o U é igual a R vezes I. Pois é. E se você parar para pensar em um universo onde a resistência é constante, onde o material é ômico, olha só que legal, este U está fazendo o mesmo papel do Y lá das aulas de matemática. Esse I está fazendo o mesmo papel de X e esse R é o A. Ou seja, você notou que a primeira lei de Ohm para materiais ômicos, na verdade, é uma função do tipo afim? Em especial uma função linear, né? Aquela função de primeiro grau, onde eu não tenho o tal do coeficiente linear. Beleza? Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Que eu posso representar graficamente um material ômico em U em função de I através de uma reta. E essa reta é uma reta que passa pela origem do nosso sistema cartesiano. Legal? Por quê? Porque quem passa na origem é quem não tem coeficiente linear. Não é assim das aulas de matemática? Galera, então este é o aspecto visual para gráficos de materiais ômicos, que inclusive nesse caso você pode avaliar o valor da resistência elétrica através do gráfico, fazendo simplesmente o famoso valor da tangente. A gente costuma dizer que a tangente do ângulo alfa é numericamente igual, isso é um N, letra N de navio em cima do igual, é numericamente igual à resistência elétrica. Se você calcula aquela tangente, você vai descobrir qual é a resistência elétrica do material. Legal? Galera, espero que você tenha curtido esse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixa aí nos comentários se você quer a parte 2 desse vídeo, que é a segunda lei de Ohm, tá bom? E claro, galera, continua sempre acompanhando a gente aqui no canal. Valeu!